Você pode me encontrar aqui todos os dias, de segunda a segunda. Bom, o que você sabe sobre o rei Salomão? Governante do Reino Unido, de Israel, ele se tornou sinônimo de riqueza, poder e, acima de tudo, sabedoria. A fama de Salomão é tão grande que nem mesmo a Bíblia foi capaz de contar tudo sobre ele, já que existem lendas sobre suas grandes realizações que permeavam tanto o folclore judaico quanto o islâmico. Elas falavam de seu domínio sobre demônios, animais e todos os poderes da terra. Mas Ivan, pera lá. Como assim o rei Salomão tinha domínio sobre demônios? Como um personagem tão famoso da Bíblia poderia ter alguma relação com seres malignos? O rei Salomão é conhecido principalmente por dois atributos: sua grande sabedoria e sua grande riqueza. Existiam outras pessoas ricas no tempo de Salomão, mas ele tem a fama de ser o cara mais sábio que já viveu. Sua sabedoria não era algo natural. As escrituras sagradas explicam que sua inteligência foi um presente do Criador. Depois de fazer um sacrifício a Deus, Salomão adormeceu e o Senhor apareceu para ele em um sonho, oferecendo-lhe qualquer coisa que seu coração desejasse. Seguindo o exemplo do seu pai, Salomão, astutamente, pediu apenas sabedoria para governar com justiça e discernir o bem e o mal. Deus ficou satisfeito por ele não ter pedido uma vida longa e riquezas, ou mesmo morte para seus inimigos. Então, ele fez de Salomão o mais sábio possível. E para completar, também o fez rico. O exemplo mais famoso dessa sabedoria é a história sobre cortar um bebê ao meio, conhecida como o julgamento de Salomão. Nesse caso, duas mulheres afirmavam ser mãe de um bebê. Salomão, então, mandou partir a criança ao meio e dar metade para cada uma das mulheres. Foi então que ele percebeu que uma das mulheres se dispôs a perder a sua metade para que a criança não morresse. Com isso, Salomão descobriu que ela era a verdadeira mãe. Muitos exemplos da famosa sabedoria do rei Salomão podem ser encontrados em toda a história judaica, como a história que fala que ele entendia as línguas dos animais e dos pássaros, e que ele poderia determinar a culpa de uma pessoa simplesmente olhando para ela, sem necessidade de um julgamento. Uma história bem conhecida o mostra triunfando em uma batalha de inteligência contra o faraó dos egípcios, um povo que era famoso por sua sabedoria e astúcia. Segundo a história, quando Salomão estava se preparando para construir seu grande templo, ele pediu ao faraó para que lhe fornecesse construtores e arquitetos. O faraó pensou em enganar Salomão, enviando apenas homens que seus astrólogos determinaram que morreriam dentro de um ano. Isso não enganou Salomão, cujo discernimento lhe permitiu ver o destino dos homens apenas olhando para eles. Como tal, ele enviou os homens de volta ao faraó, com caixões e mortalhas, que são aqueles panos com os quais se envolve o cadáver da pessoa que será sepultada. Junto havia uma carta, dizendo que se o Egito não tinha uma escassez de caixões e mortalhas, não havia necessidade de enviar todos aqueles homens. Salomão também era famoso por ser um homem, digamos assim, mulherengo. As histórias contam que o rei tinha 300 esposas e 700 concubinas, que é basicamente uma escrava cujo trabalho é manter relações sexuais com seu rei. Seu verdadeiro problema, no entanto, foi que ele não se estabeleceu apenas com uma boa garota judia
como sua mãe desejava. Em vez disso, suas esposas eram princesas de várias nações. Dizem que essa foi uma estratégia política. Por exemplo, um dos casamentos de Salomão foi com a filha do faraó egípcio, que tinha como objetivo fortalecer uma aliança política. Porém, a Bíblia diz que muitos dos seus casamentos realmente foram por amor. O problema de Salomão introduzir todas essas princesas estrangeiras em sua casa foi que elas trouxeram seus deuses pagãos com elas, o que causou sérios problemas ao rei. Pelo fato de permitir a adoração de deuses estranhos dentro de sua casa, dizem que ele também passou a adorar essas entidades pagãs, construindo até locais de culto para elas.